No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h01 em Manaus, boa noite pra você em 100,7, você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Alô equipe, 18 horas, alô Rádio Mix, alô você Karime Leão. Alô você Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7, é isso aí, estamos juntos. A partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Beleza, então juntos que você pode participar conosco aqui no 18 horas através do nosso WhatsApp. Utilize aí o 994887592 e participe, Karime. Manda um zap pra gente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui e de outros assuntos que você queira que a gente fale aqui. Fique à vontade. Manda um zap pra gente. Vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Centro da Indústria do Amazonas alerta para uma possível seca ainda mais severa do que a do ano passado. Páscoa mais caro, o chocolate do Amazonas registra aumento de preço em comparação com o ano passado. Feriado começa violento, só hoje foram registrados 10 acidentes no trânsito em Manaus. Os medicamentos vão ficar até 4,5% mais caros a partir de domingo. Agora 6h02, mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Vamos agora com os destaques do dia, esses e outros assuntos. Você confere aqui no Melhor Mix do Brasil. Hoje é sexta-feira, 29 de março de 2024. 18 horas. Olhem, hoje é sexta-feira e é sexta-feira santa, feriado nacional, feriado aí da Paixão de Cristo. Para os católicos, inclusive, é uma data de reflexão sobre o martírio e morte de Jesus. Aqui em Manaus, a data foi marcada com a procissão da Via Sacra, que reuniu cerca de 20 mil fiéis. Carlão, a programação começou cedinho, às 7 da manhã, em frente à Catedral Nossa Senhora da Conceição, a Igreja da Matriz, no centro da cidade. E seguiu em procissão pelo entorno da Praça do Paço Municipal. No percurso, 14 estações lembraram a condenação de Jesus até o sepultamento. Olha, no sábado acontece a Vigília Pascal às 7 da noite. Por fim, no domingo de Páscoa, as celebrações na Catedral voltam ao horário normal. Hein? Atenção, agora a partir das 7 horas da manhã. Para os cristãos, esse é um período de meditação. Na Sexta-feira Santa é o dia em que Cristo foi crucificado. E no domingo de Páscoa é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo. Olha só, hein, o alerta foi dado, uma outra estiagem ainda mais severa pode atingir o Amazonas a partir do fim do terceiro trimestre. O levantamento é do Centro da Indústria do Estado do Amazonas e também da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Carlão, e esse levantamento é feito justamente aí por instituições que reúnem as principais empresas do polo industrial de Manaus. Vamos lembrar que o enorme prejuízo que tivemos aqui no ano passado por causa da estiagem recorde. Prejuízo econômico e social também, não é? Milhares de famílias ficaram sem conseguir, Estamos sem ter até acesso. Hoje sentindo, né, Karime? Ano passado, você lembra, milhares de famílias em todo o estado do Amazonas ficaram sem acesso à alimentação, remédio e nem água potável. Total. Em números oficiais, aí o prejuízo do estado com a estiagem do ano passado foi de mais de R$1 bilhão. Esse é o montante. E o repórter Felipe Távora conversou com especialistas e traz agora pra gente mais detalhes a respeito desse alerta. Vamos acompanhar atentos. A estiagem recorde que atingiu a bacia hidrográfica do Amazonas em 2023 pode se repetir a partir do fim do terceiro trimestre de 2024, conforme publicado pelo Valor Econômico. Os prejuízos atingiriam o complexo industrial de Manaus e a economia do estado. De acordo com o industriário especialista em projetos industriais no modelo Zona Franca de Manaus, Saulo Maciel, a estiagem é um problema porque a maior parte dos transportes de cargas é feita por via marítima, principalmente para abastecimento da Zona Franca. Durante a estiagem, os rios podem ficar intrafegáveis. Isso pode causar atrasos gigantescos na produção, que fica parada, fica ociosa. Uma alternativa seria o uso da malha aérea, né? Você usar transporte aéreo para fazer essa logística, mas ainda assim você enfrenta um outro problema, que é escoar esses produtos da Zona Franca para o restante do país.
Você não consegue escoar através dos nossos rios e, consequentemente, você encarece novamente o custo através do frete aéreo, porque você também não tem uma via terrestre adequada. A BR-319 seria uma alternativa, mas desde que ela cumprisse todas as exigências, né, ambientais para que isso pudesse torná-la viável. Segundo o estudo do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o CIEAM, a pior seca dos últimos 120 anos resultou em um custo de 1,4 bilhão de reais às indústrias. Os prejuízos não ficaram restritos às empresas. A Prefeitura de Manaus estima que tenha havido perda de arrecadação no valor de 1 bilhão de reais durante o período. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, realmente foi um período difícil, hein? Foi um período terrível, um período bastante complicado. Centenas de comunidades ficaram isoladas, sem alimentos, sem água potável, sem combustíveis e também remédios. Mais de 600 mil pessoas foram atingidas aí diretamente pela seca e o governo do Amazonas praticamente não fez nada com antecedência para amenizar o sofrimento dos ribeirinhos. Carlão, praticamente não fez nada, não se organizou, porque tinha informação de que poderia ter essa seca recorde e o governo do Amazonas não fez absolutamente nada para se prevenir. Só agiu depois para, digamos, apagar incêndio, enxugando o gelo, depois que as pessoas estavam isoladas, as populações completamente isoladas. A gente viu cenas das pessoas cavarem poços para ter água potável com as mãos. As pessoas ficaram isoladas, os ribeirinhos sem atendimento e sem ajuda de ninguém. Depois que chegou ao estado de calamidade, é que o governo do Amazonas foi agir, foi pedir dinheiro do governo federal, porque aí com calamidade o dinheiro vem fácil, e aí sim começou algum tipo de ação. O ano passado, lembrando, o governo do Amazonas sabia da previsão da estiagem severa e não fez nada. Agora, vamos ver se o governo do Amazonas vai seguir sem fazer nada, mesmo tendo já informações dessa previsão para uma seca tão severa ou pior do que a do ano passado. Vamos ver se finalmente com essa informação o governo do estado age preventivamente para finalmente planejar ações para que a população não sofra com os prejuízos da estiagem. Gente, a gente sabe que todos os 62 municípios do estado sofreram com essa estiagem e, como você falou, continuamos sofrendo porque está tudo mais caro. As mercadorias, todas as coisas estão mais caras ainda por causa da estiagem severa do ano passado. Além dessas informações aí já antecipadas, também serve de exemplo esta seca histórica que afetou todos os 62 municípios. Já tem aí um exemplo muito claro do que aconteceu, né, Karime, no ano passado. Não é possível que mesmo vendo toda essa calamidade que nós todos sofremos e ainda estamos ainda no rescaldo dessa calamidade, não é possível que com toda essa antecipação já sendo anunciada e com todos esses exemplos que já foram dados, o governo não tome uma atitude antecipada. Sim. Então é hoje, né? Hoje o nível do Rio Negro aqui no Porto de Manaus encheu mais 7 centímetros e fechou em 23 metros e 50 centímetros. Mas no mesmo dia do ano passado a cota estava 25 metros e 89 centímetros. Ou seja, não está, já está mais ainda seco, tá baixo, né? Está baixo em relação ao ano passado. Ou seja, ainda está seco. Então é uma previsão de seca severa. 6:09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda inclusive sofremos, né, os impactos econômicos desta estiagem histórica a qual mencionamos assim. Escuta, o preço dos chocolates do Amazonas teve um aumento esse ano por causa da seca do ano passado. Ali, outra consequência. Exatamente, Carlão. Esse aumento também teve influência aí do mercado internacional. Por isso, o chocolate produzido aqui no Amazonas teve esse aumento. Vamos entender melhor como é que funcionou o aumento desse produto agora com o Rodrigo Soares. Não há quem resista a um bom chocolate nessa época do ano.
É mesmo difícil resistir a essa delícia. Seja chocolate quente ou em barras, de todas as formas, essa paixão pelo chocolate tem colocado o Brasil entre os países onde mais se consome esse produto que adoça a vida. Mas por causa da estiagem do ano passado no Amazonas e a influência do mercado internacional, o chocolate produzido no estado do Amazonas pode ter um aumento de preço esse ano. Com a matéria-prima de forma mais cara, o reajuste no produto é quase inevitável, como explica o economista Altemir Cordeiro. Saiu de 2022 de 2.300 a tonelada para quase $6.000, ou seja, é um aumento muito grande e isso com certeza vai impactar nos preços. Você vai pagar um pouco maior e vai levar menos para casa. Apesar da disparada de preço, o reajuste não deve impactar na produção da Páscoa. Segundo o empresário Arthur Coimbra, a manutenção do preço vai ser possível graças ao estoque de matéria-prima do ano passado. O pessoal ainda está trabalhando com o estoque passado, onde o preço estava regulado. Agora, daqui para o meio do ano e para frente, quando os estoques passados vão acabar, das moageiras, eu acredito que esse preço vai ser repassado aí nesse momento. Mas para ajudar ainda mais os consumidores amazonenses apaixonados pelo chocolate, as fábricas do Amazonas também estão investindo na produção de chocolate extraído do cacau selvagem, um produto genuinamente amazônico, como afirma o empresário Arthur Coimbra. E o cacau do Amazonas, o cacau selvagem do Amazonas, esse que a gente trabalha aqui no Rio Madeira, no Rio Amazonas, ele não sofreu nenhuma uma mutação genética, não sofreu nenhuma hibridização. E aí esse cacau amazonense ele começa a ganhar muita visibilidade e muita demanda de procura por esse cacau, porque ele é um cacau super especial. Especial e com apelo no mercado, o produto feito com o cacau selvagem agrega 2 vezes mais valor ao produto que a matéria-prima importada. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h12. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com ela, Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, estamos chegando aí perto do fim da chamada janela partidária, que é aquele período em que os candidatos podem mudar de partido. Como é que está essa movimentação aqui no estado do Amazonas, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Seguinte, janela partidária é aquele momento que os vereadores, no caso agora, né, que a gente está falando de uma eleição municipal, vereadores e também quem tenta vir a prefeito, pré-candidato a prefeito, quem pretende entrar nessa, pode mudar de partido sem sofrer nenhum tipo de punição, porque normalmente se você muda de partido, precisa ter algum motivo, você precisa ser liberado pelo partido, enfim, 1000 coisas, mas nesse momento está liberada, a tal da janela partidária está aberta até dia 6 de abril, então o prazo, até dia 5 de abril, perdão, porque o prazo está chegando ao fim. Até dia 5 pode se desfiliar e tem até dia 6 para filiar. Então tem esse um dia aí de tolerância para encontrar um lugar para chamar de seu, uma sigla. Para se alojar, né? Exatamente. Isso também vale para quem quer entrar num partido agora, para poder disputar a eleição. Você não tem partido algum e você pretende disputar a eleição, você tem até dia 6 para se filiar, para poder concorrer na eleição de agora, porque tem que ser 6 meses antes. Então dia 6 dá esse prazo final para filiar. O que acontece? Em Manaus, os vereadores estão se movimentando, mas mais os vereadores da oposição, os que não são da base aliada do prefeito. Por quê? A base aliada do prefeito depende do prefeito. Como o prefeito continua no avante e não se sabe se ele vai mudar para algum outro partido, a base está esperando essa movimentação do prefeito para se movimentar junto. E a oposição não, a oposição ela já faz essas mudanças porque ela já sabe que partidos vai querer ficar aliado, que partido vai fazer sentido para ele também, porque é muito importante para quem quer a reeleição como vereador saber como é que ele performa e como o partido performa na eleição, porque pode acontecer aquela situação que o sistema proporcional faz acontecer vez ou outra, que é um político faz um voto gigantesco, enquanto o outro vem e não faz tão grande assim. Ainda assim, o que fez uma votação menor consegue uma cadeira por conta do partido em que está. Então, tudo isso tem que ser calculado pelos vereadores.
Sim. Já no interior do Amazonas, as pessoas, os políticos, enfim, eles estão se posicionando, buscando as siglas que fazem sentido para eles de uma forma mais prática, porque todo mundo já sabe ali para onde que vai. Então, em Manaus, o mistério fica para a base mesmo, mas mais na mão do atual prefeito, que a gente ainda não sabe se ele permanecerá no Avante ou não. A gente já sabe que pro PL ele não vai. Essa era uma suspeita que a gente teve durante um tempo, mas isso aí já fechou, tá definido. A gente já sabe que não tem como. PL ele não vai. Entretanto, se ele vai continuar no Avante, ainda é uma dúvida. Sim. Ele falou que continuará, mas tudo pode acontecer até dia 5. Ele tem aí mais 6 dias, né? Pra sair. Isso, pra ele sair, se for o caso, dia 6 tem que estar em outro partido. Aí ele pode também permanecer realmente no Avante, mas ele tem que fechar com partidos ali pra poder ganhar aquele tempo de TV que é super importante, além do fundo partidário. Karime. Falando em Davi aí, o deputado Roberto Cidade, ele aproveitou aí a movimentação da Via Sacra e não perdeu, né, a oportunidade de criticar a atual gestão da Prefeitura de Manaus. Você sabe o que Roberto Cidade falou, Cíntia? Gente, sim. E vamos lembrar que o Roberto Cidade é deputado, ele é presidente da Assembleia Legislativa, mas ele também é, muito importante essa parte, pré-candidato a prefeito de Manaus, pela União Brasil. Então, o que ele fez? Ele viu umas imagens das ruas e as pessoas, né, participando aí desse momento religioso. Caindo no buraco. Postou o seguinte trecho. Na verdade, ele estava falando do lixo, das sacolas de lixo, aquelas sacolas pretas de lixo na rua, né? Sim. Aí ele falou limpeza pública, no caso. A Via Sacra deste ano passou em meio ao lixo, em meio ao descaso da Prefeitura de Manaus, que não cuidou para que esse momento de fé pudesse ser feito de forma digna e tranquila. Fiéis caminhavam por cima da sujeira pelas avenidas 7 de Setembro e Visconde de Porto Alegre. E aí mostra realmente cenas aí de ruas bem... Parece que a limpeza pública não passou por lá. Tinham sacolas de lixo fechados ali nos cantos, não é? Nas calçadas. Parece que o pessoal da lixeira não passou lá recolhendo os sacos de lixo. Pode não ter sido naquele horário. Naquele enfim, horário, não sei. Mas o fato é que ele viu a rua suja. Suja não, tinham os lixos lá acumulados e... Ele viu e fez a imagem e fez a denúncia. A bola quicou, ele chutou. Muita gente comentando, concordando com o parlamentar, que é também pré-candidato. Enfim, deu uma movimentada aí nessa sexta-feira que tem o evento religioso, tá todo mundo recolhido, a maioria das pessoas, enfim, pra também trazer essa reflexão. Agora é o seguinte, como é que cuida então desse lixo, né? Tem que ver, porque é tranquilo até fazer a crítica, mas e aí? Dinheiro tá tendo para colocar nessa situação aí do lixo. A CEMUSP, ela tem contratos milionários. Mas e aí, como é que resolve? Karime, Carlão. Cíntia, Marcelo Ramos, que até outro dia aí dizia para todo mundo que não queria saber mais de política, não ia ser mais candidato e tudo mais, ele apareceu nas redes sociais criticando justamente o deputado Nicolas Ferreira. O que foi que ele falou? Como foi? Por que ele saiu do nada, assim, pra falar? Lembra que Nicolas Ferreira veio por aqui outro dia? Sim. Ele veio fazer uma palestra sobre o político e o cristão. É o cristão e o político. Se não for alguma coisa dos tratores não altera o viaduto, mas é o seguinte, Marcelo Ramos foi às redes sociais, ele fala que ele não quer saber de política, ele meio que se aposentou depois que perdeu ali a reeleição para deputado federal, ele saiu super magoado, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas, na imagem dele do Instagram, ao lado dele está Lula, ele não tem a fotinha dele, tem a foto com Lula, como se eles fossem um casal. E também a gente tem ele falando de Nicolas, que não seria um assunto para alguém que não está a fim de falar de política. Mas ele falou que Nicolas tem ali... Veio fazer essa palestra, mas ele está falando de um Deus que ele não conhece e de uma política que ele não conhece, porque o Deus que ele fala é violento e a política que ele faz não é a que deveria ser feita. Enfim, ele fez fortes críticas ao deputado, que ele até chama de Nicolas Santos, não sei se faz parte do nome do Nicolas, mas ele é conhecido como Nicolas Ferreira. E... ouvi falar aí em bastidores que pode ser que esse moço se filie ao PT, mas eu preciso apurar melhor essa história.
Quem? O Marcelo Ramos se filia ao PT. Mas ele não tem intenções. Bom, não dá para saber. Ele falou que não tem. O nome do deputado federal, ele é Nicolas Ferreira de Oliveira. Então tem nada de Santos santo. não tem nada de santo. Então foi pelo deboche. menos. Santos é só o dia de hoje mesmo. Exatamente. Foi deboche, né, Carlão? Exato. Puro deboche. Enfim, mas ele tá Beleza. com esse tom, ele traz política na pauta, ele, sabe? Ele tá no dia a dia da política, esteve presente em momentos políticos quando Davi Almeida fez entregas, porque foi com a emenda dele, mas ainda assim, se ele quer se aposentar, ele poderia simplesmente sumir, a gente já viu isso acontecer. Não é a posição que a gente vê Marcelo Ramos fazendo, a gente vê ele falando, mas fazendo, Vereador, quem sabe? Quem sabe? Vamos aguardar. Será que ainda dá tempo deles pegar um partido para chamar de seu e tentar nessa eleição? Tempo dá, mas vamos ver o ego como fica. Porque sair de vice-presidente da Câmara dos Deputados e virar vereador... Deputado federal, né? Exato, Carlão, deputado federal lá de Brasília, para correr assim, tentar... será que ele está pensando em ser vice de alguém? Pode ser também. Não sei. Boa, Karime. Bem colocado. Repente, lembrando que a gente tem um PT que falou que dia 1º vai trazer aí um nome. Sinceramente, eu duvido que esse nome virá, viu? Dia 1º. Eu acho que há muita briga ali. Mas a promessa é essa. Vamos aguardar para ver, né? Talvez para a próxima, Carlão. Isso aí. É isso. Obrigada pelas informações, Cíntia. Até segunda-feira. Até segunda. Valeu, Cíntia. Até segunda, 6h21. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Feriado de Páscoa começou, inclusive, violento no trânsito aqui em Manaus, Karime. Exato, Carlão. Só hoje foram registrados pelo menos 10 acidentes. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre o assunto, está aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, foi inclusive registrada uma vítima fatal, não é isso? Dentre esses 10 acidentes. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Infelizmente, né, Karime, uma notícia triste em meio a esse feriado. Foi por volta das 7 horas da manhã. Um casal que estava a caminho do trabalho sofreu um grave acidente na Avenida Santos Dumont, a estrada do aeroporto, né? Como comumente a gente acaba chamando aqui na nossa capital, no Tarumã, na zona oeste aqui de Manaus. A mulher foi identificada, né? A vítima fatal como Elisângela Ronda, de 38 anos. Ela morreu na hora do acidente por conta do impacto. Quem pilotava a moto, Karime, Carlão, ouvintes, era o André Alves dos Santos, o esposo dela. Ele foi conduzido, né? Ele foi levado pelo SAMU para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, com fratura exposta nas pernas, né? Segundo informações de condutores e também dos policiais da 20ª SICOM que atenderam a essa ocorrência, o veículo modelo Fiat Fastback de cor cinza, né, estava em alta velocidade, né, trafegando ali pela Avenida Santos Dumont, e aí o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas, ele teria perdido o controle do veículo e no momento que ele tentou frear, ele não conseguiu e infelizmente, né, ele acabou atingindo aí a moto em cheio, né? Como eu disse anteriormente, o veículo vinha em alta velocidade. Com o impacto, o André Alves era quem pilotava a motocicleta, ele foi arremessado para dentro de um bueiro, enquanto, né, a Elisângela ficou com o corpo ali estendido na estrada do aeroporto. O condutor do veículo, né, o motorista, que não foi identificado, mas foi informado ali pela polícia e pelas testemunhas, né, que permaneceram ali no local depois do acidente, que o homem, né, apresentava sinais de embriaguez e ele contou ali com a ajuda de um outro veículo para fugir do local, né? Poucos minutos ali depois do acidente, um veículo teria feito ali a guarda do motorista, né? Teria protegido, resguardado a integridade física dele, já que vários populares, vários motociclistas chegaram ali no local rapidamente e aí parou um veículo, conseguiu tirar o motorista e o carona do local sem serem identificados e eles fugiram ali, sem serem identificados, sem prestar qualquer assistência, qualquer, né, sem sequer prestar qualquer ajuda para a vítima, né? E aí, como eu disse, a moto ficou ali dentro do bueiro, o veículo
veículo, ele chegou a frear na pista, mas ele foi parar em uma área de mata a cerca de 150 metros do local do acidente. Por aí a gente já consegue ter noção da velocidade que ele vinha, né, Karime? Era uma velocidade muito grande. E aí, por isso, né, infelizmente, acabou tirando a vida aí da Elisângela, de 38 anos. A Elisângela, que veio do município de Manaquiri para Manaus, ela veio para cá a trabalho e ela estava sendo levada para a fábrica. Ela trabalhava como auxiliar de produção. Ela trabalhava como auxiliar de produção em uma fábrica de alimentos bem próximo ali do local de onde aconteceu o acidente, e o esposo estava deixando a mulher no trabalho quando, infelizmente, eles foram atingidos aí por esse veículo. E ainda na manhã de hoje, né, um motorista de aplicativo também ficou gravemente ferido, ele e a passageira. Já esse outro acidente aconteceu no centro de Manaus, na Avenida Major Gabriel. A passageira, identificada como Maiara, foi levada para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Já o motorista de aplicativo permaneceu lá no local, né? Ele estava consciente, ele acabou ajudando ali os policiais da 24ª SICOM, que atenderam a ocorrência, a prestar alguns esclarecimentos. Mas vale a gente reforçar, Karime, que tanto no primeiro acidente com a vítima fatal e nesse acidente com as vítimas lesionadas que nós citamos, ambos os motoristas, né, informações confirmadas pela polícia, apresentavam sinais de embriaguez, né? Inclusive, nesse segundo acidente lá da Avenida Major Gabriel, no centro de Manaus, registrado na manhã de hoje, eu acompanhei um momento no qual o motorista fez o teste de alcoolemia, que comprovou ali que ele estava, né, sob efeito de álcool. E aí, Karime, a gente entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para entender o que foi que aconteceu, porque que a gente teve, né, as primeiras horas ali 10 tão violentas. E aí eles passaram um relatório pra gente informando o seguinte, que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana registrou até as 14 horas de hoje pelo menos 10 acidentes. Desse total, vale a gente reforçar aí 3 acidentes com danos materiais, 6 acidentes com vítimas lesionadas e 1 acidente, infelizmente, né, com vítima fatal, que foi o acidente que acabou tirando a vida da Elisângela, que foi o primeiro caso que nós citamos. Além disso, teve acidente, né, com vítima lesionada registrado na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus, na Avenida Atroaris, na zona norte de Manaus, no bairro Cidade Nova, e na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, na zona centro-sul aqui de Manaus. Infelizmente, um feriado violento no trânsito, Karime e Carlão. Pelo menos beber não dirija, né? Exatamente. Cara? Isso é a máxima. É o básico, né, Carlão? Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Falando em acidentes de trânsito, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana divulgou os dados do número de mortes no trânsito nos 2 primeiros meses deste ano. Carlão, entre janeiro e fevereiro deste ano, Manaus já registrou 62 mortes no trânsito, como explica o repórter André Meirelles. O diretor de operações de trânsito do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari, explica que desde o início do ano, a cidade teve dezenas de mortes no trânsito de Manaus. Em 2023, em janeiro de 2023, tivemos 28 pessoas que morreram em acidentes de trânsito. Em fevereiro de 2023, 21. Já em 2024, em janeiro foram 22 pessoas e em fevereiro, 20 pessoas. Então, é importante a gente ter esses números para que a gente consiga reduzir a quantidade de acidentes de trânsito na cidade de Manaus. Entre janeiro e fevereiro deste ano, a cidade de Manaus registrou 436 acidentes de trânsito e no ano passado, 464. Segundo Stanley Ventilari, a meta é reduzir o número de acidentes e garantir que a mobilidade urbana na cidade seja segura para todos. Com relação a essas vítimas, é importante salientar que nós estamos trabalhando de forma consistente em todas as zonas da cidade, ampliando a operação, melhorando também a sinalização em todas as zonas e também fazendo um trabalho de educação de trânsito para que a gente consiga levar a conscientização dos nossos condutores. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h29. Você no melhor mix do Brasil. Olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária verde em abril para os consumidores, sem adicional na conta de luz em abril, Karime. Exato, ou seja, né, gente, vamos seguir sem aumento agora no mês de abril. O atual patamar das bandeiras tarifárias está em verde há 24 meses. Isso graças às condições ainda favoráveis pela geração de energia em usinas hidrelétricas. Mix. Legal, 6h30 em Manaus, continue em 100,7 aqui no 18 horas. Daqui a pouquinho você vai saber. Levantamento revela que as mulheres são as mais endividadas na região norte, hein? Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora tempo e temperatura. Vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Final de semana, né, Karime? Sim, final de semana. É isso aí, sábado e domingo. Previsão, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo para este sábado, a previsão de tempo é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 66%. A umidade relativa do ar fica entre 74% e 94%. No domingo, também previsão de tempo de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite também. Chances de chuva 69% e a mínima prevista de 26 graus, a máxima não deve passar os 31 graus. Mix. Olha, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 29% dos brasileiros na região norte aqui estão mais endividados do que no ano passado. E ainda segundo esse estudo, Carlão, as mulheres são as que mais devem. Olha Vamos aí. Acompanhar os detalhes. Nem exato. imaginava, cara. Imagina, mas será que também porque a maioria é chefe de família, dona de casa? Sei lá, né? Vamos ver. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. Pesquisa feita presencialmente pelo Instituto de Reputação e Imagem da FSB Holding foi realizada entre os dias 6 e 9 de fevereiro desse ano, com mais de 2.000 pessoas nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, a pesquisa revelou que 26% dos brasileiros estão mais endividados esse ano na comparação com os últimos 12 meses. Entre as mulheres, 29% dizem que estão mais endividadas hoje do que há um ano. E esse percentual de endividamento é o mesmo entre pessoas com idades entre 41 e 59 anos e que moram nas capitais dos estados do Norte e Centro-Oeste. Ainda conforme a pesquisa, o percentual de endividados sobe para 33% entre as pessoas analfabetas ou que apenas sabem ler e escrever. O índice também é maior, de 32%, entre os que ganham até um salário mínimo. Para o economista Orígenes Martins, o endividamento no Amazonas está principalmente relacionado à própria questão de logística, que aumenta o preço dos produtos. E aqui no Amazonas, nós temos todas aquelas dificuldades de logística, de preços mais altos dos produtos e uma inércia do governo de criar um plano de desenvolvimento para a nossa região, para aproveitamento dos produtos típicos da região. O economista Orígenes Martins defende um plano econômico com produtos locais que proporcione o desenvolvimento da economia da floresta. Temos obrigatoriamente de criar um plano de governo, um plano econômico que faça com que a nossa região sobreviva com os nossos produtos e não montando peças da China para revender no exterior. É uma pena, mas essa é uma triste realidade e eu não sei até quando nós teremos que conviver com isso. Enquanto isso, as pessoas vão sendo mandadas embora, ficando desempregadas e, logicamente, se endividando cada vez mais.
A pesquisa da CNI também revela que 47% dos entrevistados que moram na região Nordeste afirmaram estar menos endividados do que há 12 meses. Uma redução do endividamento também foi apontada por 45% das pessoas que ganham de 1 a 2 salários mínimos e por jovens entre 16 a 24 anos. Em todo o país, 41% afirmam estar menos endividados hoje do que no ano passado e 29% seguem com o mesmo número de dívidas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h35. Os preços dos medicamentos vão ser reajustados em até 4,5% pelos fabricantes e o aumento já vale a partir deste domingo. Segunda já aumentou. Exatamente. Domingo também. Se precisar de alguma coisa no domingo, já tá mais caro, viu? E esse percentual foi definido pelo Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e publicada ontem no Diário Oficial da União. O repórter André Meirelles conversa ao vivo agora com a gente. Ele tem mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. E boa noite aos nossos ouvintes. Então, André, esse reajuste poderia ser pior, não é não? Poderia ser mais alto esse índice, não é? É isso mesmo. Além de todo ano ter esse reajuste aí, por exemplo, ano passado foi 5,6%. Esse ano, a partir de domingo aí, em todo o país, já vai ser de 4,5%. Em outros estados, cerca aí de 10 estados, vai ter o reajuste. Além desse reajuste que acontece anualmente, vai ter junto com o ICMS. Só que não é o caso aqui do estado do Amazonas, né? Como você falou, Karime, que podia ser pior, né? Então não vai ter o reajuste do ICMS, apenas mesmo o reajuste, o ajuste aí de preço de remédio, né? Que é anual e tem aí como fundamento o modelo de teto que é calculado com base no IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA ficou em 4,5% em fevereiro, no acúmulo dos últimos 12 meses. E de acordo com a lei, a recomposição anual de preços definida pelo governo federal pode ser aplicada em cerca de 10 mil apresentações de medicamentos que estão aí disponíveis no mercado varejista brasileiro, né? Então, apesar de ser válido já a partir deste domingo, o reajuste ele não deve ser de imediato, ou seja, domingo já está praticamente tudo reajustado. Não, mas isso depende aí de cada farmácia e da própria indústria farmacêutica, né? Porque também tem aquela situação de que, por exemplo, você tem ali o medicamento em que você comprou, ou seja, o farmacêutico ali, aquela empresa comprou no valor X e por causa desse reajuste, aquele mesmo produto que foi comprado com preço antigo, chegar ali na farmácia e reajustar ele, sendo que não veio desse novo lote. Então, o lote antigo pode ser enquadrado aí, né? Como aí vai depender do bom senso de cada farmacêutico. Exatamente. Eita, né? Difícil, hein, gente? E por isso que a Sindusfarma, né, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, recomenda aí a importância do consumidor mesmo pesquisar nas farmácias e drogarias as melhores ofertas dos medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde, né? Inclusive, o advogado especialista de direito do consumidor, que é o Pedro Barros, a gente ouviu ele dá agora algumas dicas, né, de como fazer para pesquisar o menor preço e, como eu falei agora, se há alguma suspeita aí de preços abusivos, é importante denunciar. E como fazer essa denúncia, ele fala isso nessas dicas. Vamos conferir. O primeiro deles, pesquisa de preço. É importante essa verificação junto às diversas farmácias se aquele produto que eventualmente você adquire, se de fato sofreu um aumento substancial ou não. Outro ponto não menos importante, que é o segundo, é a fiscalização proativa por parte do consumidor. Havendo um preço abusivo, não tenha dúvida. Busque os órgãos de defesa do consumidor, como por exemplo os PROCONs e inclusive também a própria Anvisa. E um terceiro ponto não menos importante, claro, sob supervisão médica, é verificar se aquele medicamento, se de fato ele é contemplado pelos programas de governo. 18 horas.
Então tá aí então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do advogado especialista em direitos do consumidor, é o Pedro Barros, falando aí, né, dando essas dicas aí, já que vai acontecer esse reajuste, né, nos medicamentos, nos remédios em todas as farmácias do Brasil, aqui também no Amazonas. Esse reajuste ele é autorizado pelo governo federal para 2024 e é inferior ao do ano passado, né, que foi de 5,60% no preço concedido, isso no ano passado, em 2023. E conforme observa a Sindusfarma, de 2014 até este ano, ou seja, cerca de 10 anos, o IPCA acumulou alta de 77,5%, ante uma variação de preços dos remédios de 72,7%. Então, para quem está ouvindo aqui, depende de remédios, né? Sim, é bom aí, né? Bom se antecipar aí, pegar os preços ainda, né, que não estão reajustados ainda, para que possa ir até pelo menos amanhã, né, sábado. Economizar um pouco com isso. Essa foi as dicas aí que ele deu. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. Agora 6h40. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, bom te ver novamente. Cadu, tudo bem? Então, o governo federal anunciou o bloqueio de quase 3 bilhões de reais do orçamento. Cadu, a gente sabe quais vão ser as áreas mais afetadas aí? Será que novamente vamos ter a área de educação, pesquisa afetados? Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, Cadu. Ouvintes do 18 horas, boa noite, meu querido Carlão. Certo. Karime, a área de infraestrutura é a que mais sofreu um baita corte no orçamento com essa tesourada do governo Lula, viu? Mais precisamente, o Ministério das Cidades, que comanda o programa Minha Casa Minha Vida, sofreu aí um corte de 741 milhões e 500 mil reais. Também tem o Ministério dos Transportes, que perdeu 679 milhões de reais no Caixa para dar continuidade às obras de recuperação das estradas pelo país, e também o Ministério dos Portos e Aeroportos, responsável por obras de recuperação de portos, inclusive no interior do Amazonas, também sofreu aí um corte de 52 milhões de reais. Ou seja, Karime e Carlão, a área de infraestrutura perdeu quase 1,5 bilhão de reais com essa primeira tesourada do governo Lula em 2024. E não foi só a infraestrutura, viu? O governo também tirou recursos do Ministério da Defesa. A área militar sofreu um corte de 446 milhões de reais. Os militares vão ficar fula da vida, né? Já deve estar. O Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida aí do Bolsa Família, perdeu 282 milhões de reais. O Ministério da Integração, que cuida da Defesa Civil, sofreu corte de 180 milhões. Por aí vai. Setores estratégicos, né? Foram ao todo 13 ministérios afetados pelo bloqueio de recursos. Recursos que são discricionários, viu, Karime e Carlão? Dinheiro que não está dentro das despesas obrigatórias, mas que são muito importantes para fazer a máquina pública funcionar. A parte boa que você citou aí, se é que tem alguma parte boa nessa história, a menos ruim, digamos assim, é que nem a saúde e nem a educação entraram nesse bolo, viu, Karine? Importante a gente frisar, não estão dentro desses 13 ministérios aí. O governo justifica o corte dizendo que é preciso cumprir o limite de despesas que está previsto pelo novo arcabouço fiscal. O governo precisa fazer esse ajuste porque a estimativa de receita primária esse ano caiu 32 bilhões e a previsão de despesas subiu 2 bilhões. Então tem que fazer esse ajuste de contas, mas que 13 ministérios aí vão sofrer com menos recursos, com certeza. Karime e Carlão. E Cadu, olha só, o deputado Átila Lins, lembra dele? Olha aí, enfim, ele apresentou o primeiro projeto de lei depois de 1 ano e 3 meses de mandato. Será se agora ele pega o ritmo, Cadu? Será se agora vai ou o segundo ainda vai demorar mais alguns anos? Pô, olha, primeiro que eu sempre tô lembrando do Átila, ele que não lembra de mim. Olha aí. E olha, será que o homem tá pegando o ritmo? Será? Acho que agora vai, tá? O nosso decano finalmente, ele se apresentou para jogo, né? O Átila Lins apresentou um projeto de lei
que pede a dedução na base de cálculo do imposto de renda pessoa física dos gastos com equipamentos de geração de energias renováveis, como energia solar, energia eólica, outras fontes também. A gente sabe que esse setor está crescendo muito, né? Tem muita gente comprando equipamento de energia solar para instalar em casa, para tentar diminuir o valor da conta de luz. Esse projeto não trata de empresa, viu? Eu li o projeto e ele não fala de empresa. Então ele está falando do campo doméstico, imposto de renda pessoa física. Então a ideia do deputado Átila Lins é permitir que haja uma dedução de 8% no imposto de renda na compra desse tipo de equipamento. Olha, eu já vi redução de imposto, já vi redução de IPI, de I, de incentivo de ICMS, mas nunca vi reduzir imposto de renda, não. Na fonte, não. Mas, enfim, não custa tentar. O deputado Átila Lins colocou essa pauta para jogo, então, ao longo do processo, com certeza, vai havendo uma discussão ampla e o projeto vai sendo mudado ao longo do seu curso, né? E como o projeto foi apresentado essa semana, ele vai ser distribuído para as comissões só a partir da outra semana, né? Porque não vai ter nada na semana que vem, então só a partir da outra semana que as coisas vão começar a funcionar. Agora, mudando de assunto, Carlão e Karime, lembra daquele requerimento que a gente falou de solenidade para homenagear os bois, garantido e caprichoso no plenário da Câmara? Pois é. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele aprovou o requerimento e colocou no calendário que a solenidade vai acontecer no dia 8 de maio. Então se preparem, porque vai ter muito boi bumbá no plenário da Câmara. Até que, enfim, vamos parar de brigar. Só vai ter rivalidade dos dois bois. E você vai aproveitar. E você vai aproveitar para tirar saudade da terrinha. Vou tietar a turma lá. Vai azular o Congresso. Vou preencher de vermelho. Exatamente. Vou preencher de vermelho. Afinal de contas, somos do povão, né, Cadu? O boi garantido é o boi do povão, né? O caprichoso que arrume o seu espacinho lá. Brincadeira. Olha, essa solenidade foi um pedido do deputado Saulo Viana, né, que ele é filho de Parintins e ele com certeza vai presidir essa sessão solene. E vai ser um momento muito bonito para a carreira dele, né, para a carreira política do Saulo Viana. Que bom, ele conseguiu emplacar mais essa aí. Legal. Carlão e Karime. Cadu, então traz pra gente outros destaques de hoje aí de Brasília, as rapidinhas do dia. Bora, de rapidinha, Karime, Carlão, principalmente do setor judiciário, viu? Do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal voltou a julgar uma ação que trata do foro privilegiado. Os magistrados estão discutindo o alcance da prerrogativa de foro para os senadores, deputados, ministros de Estado, presidentes da República, enfim. Se eles continuam com a imunidade, mesmo depois do mandato, né? O STF já vinha discutindo esse assunto há algum tempo, fez alterações no entendimento, mas agora o julgamento foi retomado e o relator, o ministro Gilmar Mendes, ele entende que o foro especial, que é o que se chama, né, ele se estende para depois do mandato, em casos de crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles crimes comuns, né, que você usa o teu cargo público para benefício próprio. Ainda que o inquérito seja iniciado depois do mandato. Então, em casos de processo dessa natureza, o alvo, né, sendo ele o político, o ministro, o presidente, ex-parlamentar, ele segue com alguma prerrogativa de foro. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele na hora do seu voto, ele pediu vista, e aí a sessão foi suspensa por mais algumas sessões. Então o placar é de 5-0 a favor do entendimento do Gilmar Mendes. Falta um voto para que haja uma maioria. Agora, outro julgamento que chamou a atenção foi sobre uma ação que foi movida pelo PDT, que questiona os limites da ação das Forças Armadas no governo, no Poder Executivo. Essa ação foi movida lá em 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro. O ministro Luiz Fux, ele emitiu o voto dele, dizendo o seguinte, que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Qualquer instituição, seja ela qual for, que pretenda tomar o poder, seja qual for também a intenção, age contra o texto e o espírito constitucional. Então, esse entendimento do ministro Luiz Fux, esse voto dele, derruba qualquer tese, Karime, Carlão, de uma intervenção militar, algum tipo de ruptura constitucional, ruptura institucional, no caso, com amparo da Constituição. Sim. Porque tem muita gente falando que existe o artigo
artigo tal, o inciso tal, que ampara o militar de fazer tal coisa. O ministro, ele tira todas essas falácias e coloca a bola no chão. Volto com vocês, né, Karine e Carlão. Tá ótimo, Cadu. Oi, querido. As brechas. Exatamente, as chamadas brechas, né? Beleza. Tá, um abraço pra vocês, gente. Obrigada, Cadu. Bom fim de semana. Boa Páscoa. Tchau, obrigado. Vocês também, valeu. Boa Páscoa, até segunda. 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, pessoal, atenção, hein? Tem golpe novo na praça. Fique ligado, fique atento. Envolve o recém-lançado programa federal Pé de Meia, que vai beneficiar alunos da rede pública de ensino. Exatamente. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora. Uma nova modalidade de fraude online tem preocupado autoridades e cidadãos brasileiros. Golpistas estão utilizando o nome do programa Pé de Meia, voltado para estudantes do ensino médio público, como isca para aplicar golpes na internet. Sites e anúncios falsos prometem a inscrição no programa, mas têm como real objetivo a coleta de dados pessoais e financeiros, induzindo os usuários a fornecer informações pessoais, como CPF e dados bancários, com a ideia de verificar a elegibilidade ao beneficiário e realizar a inscrição no programa. A SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, alerta que os responsáveis e estudantes não compartilhem dados pessoais em sites não oficiais. Também está orientando que as informações sejam acompanhadas nos canais oficiais do MEC, Ministério da Educação e da Secretaria de Educação. Lançado oficialmente no Amazonas na última quarta-feira, o programa Pé de Meia do governo federal iniciou os pagamentos da primeira parcela e os valores já estão nos orçamentos e planejamentos de mais de 105 mil estudantes no Amazonas. O Pé de Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$200 que podem ser sacados a qualquer momento, além de depósito de R$1.000 ao fim de cada ano concluído, que o estudante só vai poder retirar da poupança depois de se formar no ensino médio. E para aqueles que estão na primeira série do ensino médio em 2024, os valores totais podem chegar até R$9.200 por aluno. A estudante da segunda série da Escola Estadual de Tempo Integral, Senador Petrônio Portela, a Isabelle de Carvalho, de 16 anos, conta que o benefício vai ajudar a estudante a entrar na faculdade futuramente. É muito importante para os alunos hoje em dia. A gente está tendo um auxílio a mais. A gente não vai precisar deixar a escola para ter que trabalhar para ajudar os pais em casa. Isso é muito importante. Este ano, o pagamento referente à matrícula vai ser realizada conforme o mês de nascimento dos estudantes. O Pé de Meia é destinado para estudantes de 14 a 24 anos que tenham inscrição no Cadastro Único, cadastro de pessoa física e que estejam regularmente matriculados no ensino médio em escolas públicas. Inicialmente, o governo está priorizando beneficiários do Bolsa Família. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, agora são 6h52 em Manaus e o amazonense está casando mais do que se divorciando. É o que mostra os dados do IBGE divulgados esta semana. Pois é, Carlão. No entanto, o número de uniões homoafetivas entre homens está em queda, enquanto que entre mulheres está crescendo. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora com o Felipe Távora. O estudo do IBGE mostrou que o Amazonas contabilizou 5.479 divórcios em 2022. O número representa uma queda de 293 casos em relação ao ano anterior. Manaus registrou mais de 4.000 divórcios. O chefe de disseminação do IBGE, Luan Rezende, comentou sobre a queda do número de casamentos entre casais masculinos. O número de casamentos no estado e na capital manteve a média dos últimos 2 anos, mas ainda não voltou aos níveis de antes da pandemia. Os casamentos entre pessoas do sexo masculino vêm reduzindo a cada ano. Já as uniões de pessoas do sexo feminino vêm aumentando.
O Amazonas registrou 5.479 divórcios em 2022. Considerando o tempo passado entre a data do casamento e a da sentença, 2,4% tinham menos de um ano. O maior número foi da parcela de 18,3% que tinham entre 10 e 14 anos. A maioria dos divórcios no Amazonas foi de casais sem filhos. Em Manaus, foram 1.557 divórcios de casais nessa categoria, seguidos por 1.038 divórcios de casais com apenas um filho. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, são 6 horas e 54 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, o azeite de oliva é o ingrediente que faz parte da mesa de muitos amazonenses. Mas o produto ficou mais caro, infelizmente, nos últimos meses. Do ano passado para esse ano, o preço saltou de R$ 37,00 para R$ 54,00, hein, Carlinhos? Fácil não, viu, Carlão? Não tá fácil não. Imagina agora para o almoço de Páscoa, né? Como é que vai estar? Como é que a gente vai fazer aquele peixinho, né? Enfim, bacalhau, que é bem tradicional. Bom, esse aumento aí foi de mais de 20% nesse preço. Caro. Rodrigo Soares conversou com especialistas e explica pra gente por que o preço do azeite está tão caro. Azeite de oliva é o ingrediente que faz parte da mesa de muitos amazonenses. Mas o produto ficou mais caro nos últimos meses. Em muitos supermercados de Manaus, o produto saiu de R$ 37,00 no ano passado para R$ 54,00 este ano, um aumento de mais de 20% no preço. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Olivicultura, responsável pela produção no Brasil, o azeite ficou mais caro em todas as regiões do país. O reajuste pesa no bolso do consumidor, como Dona Alaide Martins, que agora só compra quando tem promoção. Eu quero levar de boa qualidade, mas não dá. Por causa do aumento no preço do azeite, a comerciante Simone Silva mudou a dieta. Coloca na salada, tempera só o limão, o sal, ou se não um óleo mesmo de cozinha, né? Normal. Ou se não, não põe um óleo. E põe o vinagre e o sal. Cebola e fica bom do mesmo jeito. O preço salgado não é uma exclusividade do Amazonas. Em todas as regiões do país, o produto ficou mais caro. Segundo o economista André Brás, o aumento no preço tem relação com as mudanças climáticas. O clima vem afetando, a agricultura em diferentes partes do globo. Tivemos ondas de calor, secas que comprometeram algumas culturas, Então essa parte aí da azeitona foi muito prejudicada e isso fez com que a oferta de azeite diminuísse de forma substancial. Para não doer no bolso, vale ouvir as dicas da nutricionista Isabelle Cordeiro, que diz como substituir o azeite por algo que também seja saudável. Nós temos outros alimentos que podem substituir o azeite de oliva na dieta do brasileiro. Então isso envolve o abacate, o amendoim, nós também vamos encontrar no óleo de canola, que são fontes importantes de gorduras monoinsaturadas que são saudáveis e que vão trazer também benefícios ao coração e a qualquer outro tipo de doença crônica. Durante a Semana Santa, o bom e velho azeite cai bem em algumas receitas, mas se estiver pesando no bolso, busque uma alternativa que seja tão boa e saudável quanto o produto. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h57. Olha só, o Ministério Público do Amazonas foi à justiça contra os bumbás de Parintins, Karime. E a gente vai entender o porquê agora na reportagem de Felipe Távora. Segundo a promotora de justiça Marina Campos, os currais das agremiações não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Os locais funcionariam sem sistema de segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de risco, o que coloca em perigo a segurança de funcionários e torcedores dos bumbás. Ainda de acordo com a promotora, isso foi verificado desde 2018 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que realiza fiscalização nos imóveis. O vice-presidente do Caprichoso, Diego Mascarenhas, afirmou à equipe de reportagem que a Associação Cultural tem seguido as orientações do Ministério Público desde 2018 a respeito de melhorias para combate de incêndio dentro dos galpões de alegorias. Nós temos respondido, sempre respondendo com melhorias com o que nós viemos fazendo nos últimos anos. Um exemplo disso, nós criamos aí no último ano uma equipe de brigada de emergência, brigada contra incêndio,
incêndio, treinada, especializada por profissionais qualificados na área, né? E tanto é que em cima dos acidentes que nós tivemos, dos incidentes que nós tivemos, graças a Deus a nossa brigada de emergência agiu com eficácia e com rapidez até a chegada do Corpo de Bombeiros, e isso facilitou bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros na sua chegada, né? E não vai ser diferente em 2024. Nós estamos construindo um novo galpão, e esse novo galpão já vai contar com um sistema moderno de combate a incêndio, com mangueiras de incêndio, extintores, enfim, rotas de fuga, tudo que for necessário estiver dentro das normas. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, as ações ajuizadas contra as agremiações pedem que os bois sejam obrigados a observarem todas as recomendações técnicas da ABNT e regulamentações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. A regularização e implementação dos sistemas de combate a incêndio e pânico devem ser feitas no prazo máximo de 6 meses. A pena, para o contrário, é multa e interdição dos locais, caso recomende o órgão de fiscalização. O diretor de eventos do Garantido, Rivaldo Pereira, disse que a implementação de segurança valoriza o artista que trabalha em qualquer área de atuação. Por isso a minha opinião é positiva, acho que deveria sim ter. Principalmente quando você trabalha com alegorias grandes, com peças grandes, que é ferro, que é madeira, essas coisas que a gente usa no Festival de Parintins. É fundamental. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Neste fim de semana, os cristãos relembram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Dentro da tradição cristã, é uma das mais importantes celebrações porque evidencia a importância da ressurreição. A morte de Cristo foi um sacrifício voluntário com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance. Uma chance que se renova todos os dias para quem tem fé. A Páscoa deve inspirar a todos a compartilhar momentos de alegria e gratidão. Nos lembrar da importância do perdão, da compaixão e do amor ao próximo. Que a alegria da Páscoa então leve a humanidade à construção de um mundo melhor, mais justo e fraterno, como mostra o ensinamento que Jesus Cristo deixou para todos nós. 18 horas. Hora 7:01, Karime, boa noite, boa Páscoa. Boa Páscoa. Até segunda. Até segunda, boa Páscoa, gente. Um beijo, até segunda. Tchau. Você ouviu 18 horas.